Quero compartilhar algo com vocês que Deus tem ministrado no meu coração diante de um livro muito bom que eu li, que eu posso até recomendar para vocês, que chama Falsos Deuses, do Timothy Keller. Depois você pode procurar lá na internet, né? E é uma leitura muito boa, vale a pena você investir a sua vida em livros, amém? Além da palavra de Deus, busque bons livros para você ler, que isso realmente transforma a nossa mente. E esse livro, né, como o próprio nome diz, Falsos Deuses, ele fala sobre o pecado da idolatria. Tem uma frase muito famosa de João Calvino, né? João Calvino é um dos reformadores, que ele fala assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Presta atenção. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós sempre estamos levantando altares a alguém ou a algo. Isso é um fato. E nessa frase, né, Calvino expressa muito bem a realidade do nosso coração, a realidade da nossa vida. Os ídolos não é somente o ídolo que a gente imagina de madeira, né? Algo venerado, não. Isso é só, como diz, uma pontinha do iceberg. Né? Isso também Deus falava muito, né, na palavra, nos instrui sobre isso, mas o ídolo que nós vamos falar hoje é o ídolo do nosso coração, que está dentro do nosso coração. E os ídolos, queridos, em toda a cultura, né, eles são heróis, não é assim? São salvadores. Então você tem um ídolo que para você, por exemplo, um ídolo do futebol, né? Ele é um herói. Ah, se eu queria ser igual aquele cara, a gente vê os adolescentes, prega lá para eles, para os juniores, eles têm aquela devoção, né? Um ídolo é uma pessoa que você se espelha, que você busca, né? Assim, desde da antiguidade, o ser humano tem essa necessidade, né, de salvadores. Porém, desde o início da aliança de Deus com o seu povo, Deus deixou muito claro que Ele não ia dar direito a nós a adorar os outros ídolos. Vamos ler lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 1. Êxodo 20 é os nossos 10 mandamentos, amém? Êxodo 20 é aquilo que foi a primeira lei ali que Deus começou a instruir o povo diante de Moisés. E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui, qual que é o primeiro mandamento, queridos, dos 10 mandamentos? Lá no versículo 3. Não tenham outros deuses. O primeiro mandamento que Deus instrui o povo é que eles não tenham outros deuses. Quando nós quebramos o primeiro mandamento, provavelmente nós vamos quebrar todos os outros. Né? Quando nós quebramos o primeiro, é uma sequência, né? Para vocês verem a importância que Deus dá a essa questão. E aqui ele fala, né? Não façam imagens e tudo mais. Aqui nesse contexto, queridos, só para vocês entenderem um pouquinho, o povo estava saindo de anos de escravidão no Egito, certo? E eles foram, né, milagrosamente levados por Moisés, atravessaram o deserto, abriu o Mar Vermelho, teve todas aquelas situações miraculosas, né? Todo mundo acho que lembra e conhece a história de Moisés. E eles então viveram muitos anos no Egito, vendo muitos deuses, né? Quem já estudou aí a história egípcia, vê os deuses lá, o Deus Sol, o Deus
da terra, da fertilidade. E quando eles entram em Canaã, que é a terra prometida, ali tem os cananeus, né? Que é os que estão ali naquela terra. Eles também tinham os deuses deles. Então, antes de eles entrarem em Canaã, Deus já vai começar a instruir o povo: não tenham outros deuses. Então, naquela cultura, era muito comum ter vários deuses. Era muito comum. Abraão, quando foi chamado por Deus, provavelmente ele cria em outros deuses, porque era comum da cultura. Aí Deus foi ensinando aquele povo, principalmente ali através de Moisés. Então eles eram politeístas. O que é isso? Eles tinham vários deuses. Eles tinham o deus Baal, que era o deus da chuva, da fertilidade, a deusa da Será, que era a deusa da fertilidade, do amor, o deus Moloque, quando já ouviram esses nomes por aí, né? Que era deus de sacrifício. E todos esses deuses, eles exigiam sacrifícios. Para você adorar, todo mundo aqui já viu o filme, né? Das antigas aí. Você vê lá, o povo tinha que entregar sacrifícios àqueles deuses para receber algo. Então, o tempo está de seca. Então, vamos fazer uma oferta, né? Lá o deus Baal da chuva, para que venha a chuva. Então, essa era a cultura deles, isso era o comum, era a rotina deles. Aí Deus vem e fala assim: vocês não terão mais nenhum Deus além de mim. Deus, o nosso Deus, aquele que tirou o povo do Egito, ele exige lealdade. O nosso Deus é um Deus que não divide o seu trono com outros deuses. E ali, naquele momento, o povo, é como se fosse, né, assinou um contrato. Quando você recebe o Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está assinando como se fosse um contrato, né, com Ele de lealdade, que Ele será o seu Deus. Amém? Então, ali, esse Deus que ele fala, né, pois eu sou um Deus zeloso. Esse Deus zeloso que guardou a aliança desde Abraão, ele não divide a sua glória. Ele não barganha com outros deuses. Por quê? Porque ele realmente é o único Deus verdadeiro. Amém? Porque ele é o único que veio para nos salvar e nos resgatar. E ele foi o único que se entregou como um sacrifício perfeito. Amém? Porém, o nosso coração pecaminoso, ele sempre se inclina a buscar outras coisas para substituir. Então, você fala assim: poxa, mas eu não creio em Baal, né? Não faço oferenda para Moloque, para Mamon. Eu não tenho outros deuses. Eu só sirvo a um Deus, só sirvo a um Senhor. Será mesmo, gente, que nós somos tão assim, bonzinho? Vamos ler lá em Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14, o versículo 3. Opa, como é que... Aí. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Então lá ele fala assim: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro da onde? Do seu coração. E olha que engraçado, queridos, aqui nessa passagem em Ezequiel, o povo estava exilado, eles estavam no exílio da Babilônia. Quem conhece um pouquinho a história do povo de Israel, né, sabe que eles ficaram um período ali exilados na Babilônia. Então aqui, eles não podiam mais adorar no templo lá que Moisés tinha instruído, no tabernáculo, né?
Eles não tinham mais como, eles eram exilados, eles não estavam ali, eles precisavam seguir as regras. Mas o que Deus fala aqui, né? Que vocês levantaram ídolos no seu coração. Não importava se eles não podiam mais estar no templo, não importava mais se eles estavam no tabernáculo. Deus não estava preocupado com o local físico aonde eles estavam adorando. Mas eles falaram assim: mas vocês levantaram ídolos no seu coração. Vamos ler lá em Romanos 1, verso 25. Romanos 1, 25. Paulo fala assim: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Queridos, colocar ídolos no nosso coração é você dar um lugar de honra a outro que não é o Senhor. Colocar um ídolo no seu coração é você adorar mais as bênçãos do que o Criador. O apóstolo Paulo fala. Os ídolos são aqueles que apoderam o nosso coração. Então, o ídolo é aquele que toma o lugar, você dá honra para ele, você dá valor para ele. Esses dias nós estávamos conversando, né, vindo para a igreja, eu acho, junto com o Natan, numa situação, e eu falei assim: mas por que você dá tanto valor a isso? Se você está dando tanto valor a isso, é porque isso é um ídolo no seu coração. Você deveria ficar mais alegre, talvez, em abençoar outra pessoa. Então, queridos, o ídolo, ele se apodera do nosso coração. Nós não buscamos mais ídolos feitos de imagem, porém, há muitos altares dentro de mim e de você. E o Senhor sabe disso, porque lá no primeiro mandamento Ele já deixou isso determinado. Ele sabe que nosso coração é enganoso e que o nosso coração é pecaminoso. E nós sempre tendemos, como diz Paulo, buscar as coisas do Senhor, né? As bênçãos, ao invés do Criador. Hoje a gente não tem uma estátua de Afrodite na nossa casa, né? Eu duvido que alguém aqui tenha. Mas nós adoramos a beleza, nós adoramos a estética, nós competimos um com o outro para saber quem está melhor. Hoje, uma das coisas que mais cresce é a indústria, por exemplo, da estética. Porque é um Deus. Eu preciso estar naquele padrão. Eu preciso, né? Todo mundo aqui quer ficar bonito, bonita, e hoje isso não é mais coisa de mulher, né? Muitos homens estão com os deuses da vaidade, não é verdade? A gente às vezes até estranha um pouco, mas tem muitos homens que estão mais preocupados, né, com a estética, não é verdade? Hoje você não tem um Deus mamon lá na sua casa, mas se você vai dar vintão de oferta aqui, não posso, eu tenho isso, eu tenho que investir, eu tenho que guardar aquilo, né? Você não tem um Deus Moloque lá na sua casa, mas quantas vezes nós sacrificamos os nossos filhos, sacrificamos eles porque nós deixamos o trabalho ser mais importante do que a nossa família, do que um tempo, né, de qualidade com os nossos filhos. Então hoje, o coração do homem está cheio, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós adoramos milhões de coisas, queridos, muitos, eu também me coloco literalmente nessa situação e pedindo muita misericórdia do Senhor. E sabe o que é mais engraçado? A gente às vezes destrói um ídolo, mas a gente arruma outro, até dentro da igreja.
Você destrói um ídolo lá, nossa, agora meu trabalho era um ídolo. Eu vou trabalhar, vou me esforçar, amém? Porque também todo mundo tem que ser diligente. Mas eu venho aqui para a igreja e o ídolo do trabalho está junto. Aí eu quero mostrar serviço, eu quero ser, como a gente fala, né, uma igreja ativista. Eu preciso de reconhecimento. Eu não tenho mais o ídolo do meu trabalho, mas se meu pastor não me reconhecer. Nós só trocamos os ídolos, só trocamos as fachadas, e isso é muito sério. Nós muitas vezes, agora, né, eu vou para a igreja, não vou mais usar aquelas roupas e tal, mas meu Deus, lá na igreja é quase um desfile de moda, tá vendo? Chega na igreja é um desfile, você trocou só o lugar. O Deus que você adora, que está dentro do seu coração, é o mesmo. E isso, os nossos ídolos estão dentro do nosso coração e estão em cada atitude nossa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? E quando começamos a forjar esses ídolos no nosso coração, aí você fala, poxa, pastor, como que eu consigo, né? Como que esse ídolo começa a crescer dentro de mim? Porque todos nós, queridos, na nossa maior boa vontade, nós queremos agradar o coração de Deus, não é verdade? Todos nós queremos. Porém, muitas vezes a gente quer tanto agradar o coração de Deus, que a gente faz coisas que o Senhor não nos pediu. E quando que a gente começa a forjar ídolos no nosso coração? Quando coisas boas começam a se tornar essenciais. O ídolo, ele não é ruim. O ídolo não é o vício, talvez, que você abandonou. Não é a prostituição, talvez, que você já abandonou. Não, o ídolo, ele é bom. O ídolo é o seu casamento, é o seu filho, é o seu trabalho. Normalmente são coisas boas, mas aquilo, ele é tão bom que aquilo se torna algo absoluto. Sabe aquela coisa assim, eu não vivo sem? Nossa, eu não vivo sem. Né? A gente pode falar isso, eu também sou mãe, né? Tenho 2, é muito difícil você falar que vive sem seus filhos, não é verdade? É muito difícil. Esses dias a gente passou num lugar, a gente viu uma moça aqueles lojão assim de R$1,99, assim, né, e vestida de Frozen lá, chamando a galera ali para a loja, né, e eu olhei aquilo e eu falei assim, olhando do nada, assim, né, veio umas coisas no nosso cabelo, eu falei, sabe que eu acho que eu nunca, isso para mim não é um ídolo, eu acho que eu nunca teria problema de trabalhar numa coisa assim, que para mim seria muito diferente do que eu faço hoje. Aí ele brincou, né? Ele falou, eu já não sei se eu ia trabalhar de qualquer coisa assim, né? Vamos supor, chegou uma crise no Brasil, a gente viu isso no nosso vizinho aqui, né? Pessoas, médicos, pessoas que têm formação, tendo que vir para o Brasil ou para outros países, trabalhar aí nos mercados, né? Em construção, pessoas que têm curso superior, pessoas que... Imagine que difícil, gente. Aí a gente estava realmente refletindo nisso, e ele falou, daí ele deu assim, ai meu Deus, será que eu conseguiria? Porque cada um tem um perfil, né? Isso vai muito daquilo que é nosso, da nossa criação. Eu falei, acho que isso, talvez outras coisas seriam um problema, mas isso talvez não seria algo que tomaria o meu coração. Mas sabe quando aquela assim, isso eu não faço, eu não vou me humilhar para isso, né? Aquilo se tornou um ídolo no coração, quando coisas se tornam absoluta. A gente já contou aqui várias vezes, muitos de vocês conhecem o nosso testemunho como um casal, né, meu e do Leandro, mas o meu casamento por muitos anos foi um ídolo na minha vida. Foi um ídolo, e o Senhor me levou ao deserto por muitos anos, até eu quebrar esse ídolo que era o meu próprio marido. Era uma coisa boa. Eu quero restaurar meu casamento. Quem não quer um casamento restaurado? Não é verdade? É de Deus. Está na Bíblia.
Mas quando aquilo se torna absoluto, quando toda a tua energia, quando toda a tua vontade, todo o teu dinheiro vai naquilo, é porque se tornou um ídolo. E a gente não conseguiu, restaurar nosso casamento, principalmente enquanto eu não entendia que o Leandro estava tomando o lugar de Jesus na minha vida. Eu queria que Deus, aqui como diz Paulo, eu queria servir a Deus para que Ele me desse algo. Era isso que as pessoas faziam lá com os deuses na antiguidade. Quando elas queriam algo, elas recorriam a Deus. Queridos, e todos nós aqui, muitas vezes viemos para a igreja para ofertar alguma coisa para Deus te dar outra. Você já vem com a listinha de oração, de pedido. Você já vem com aquele anseio. Então aquilo começa a se tornar, a gente começa a revestir, de um cristianismo, aquilo que virou uma idolatria. Então um relacionamento, ele pode ser bom, pode ser saudável. Quantos aqui, por exemplo, um namoro, um noivado, um trabalho, gente, quantos anos a gente na igreja a gente já viu várias coisas, como eu mesmo já errei, tantas pessoas. Eu vou para a igreja, eu vou conseguir aquele trabalho, eu vou conseguir aquela promoção, eu vou buscar, e a pessoa está ali buscando, e às vezes até algo que Deus quer dar, mas de repente ela conquista aquilo, ela esquece do Criador. Isso foi o que Jesus fez com os 10 leprosos, quantos lembram? Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Quando o trabalho, por exemplo, tem mais importância que todas as outras coisas na sua agenda. O trabalho ele é tão importante que ele suga toda a sua energia. Aí você fala assim, poxa, eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, amém. Você está tão cansado, aquilo te esgotou tanto a semana inteira, você não tem mais o que entregar para Deus. Você está totalmente, o teu ídolo consumiu todas as suas energias, porque o ídolo, ele requer sacrifício. O ídolo requer o teu sacrifício. Ele quer a tua energia, ele quer o teu coração, ele quer a tua força, ele quer o teu dinheiro. Por que muitas vezes é difícil falarmos de dinheiro na igreja, queridos? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Porque se o teu ídolo é o dinheiro, se você é uma pessoa que gosta de estar no controle das suas finanças, e o ídolo está requerendo o teu dinheiro, você dificilmente vai entregar no altar. Dificilmente você vai entregar. E esse valor, ele se torna tão absoluto, então ele pode ser um relacionamento, você vai pensando aí talvez na sua vida, pode ser um relacionamento, pode ser o teu trabalho, pode ser a vida dos seus filhos. Queridos, a gente estava conversando também, o Leandro, esses dias, um casal amigo nosso, ele falou, nossa, mas os fulanos lá às vezes ficam tão isolados, Eu falei, mas eles estão na vibe dos filhos. É tudo os filhos, sabe? Leva o filho para cá, faz não sei o quê, faz a festa do amigo e bababá. Eu falei, quando passar isso? Os filhos vão embora, Eu tenho uma que está lá no Pará. Foi difícil desmamar, como diz. Por quê? Porque você encarar aquela realidade, você não, Então a sua vida gira em torno de cuidar dos filhos, de fazer, e você não cuida mais do casamento, não cuida mais das coisas do Senhor, não cuida mais de uma amizade, não tem mais uma amizade, não tem um amigo, não tem uma amiga, não vai para um churrasco, não vai jogar uma bola, aquilo consumiu toda a sua energia, isso é um ídolo. E esse valor muitas vezes ele acaba até mesmo determinando os valores do Evangelho, acaba tirando os valores do Evangelho. Hoje, se a gente vê, principalmente financeiramente, quando a pessoa ganha muito, ou por exemplo, você
tem aquela ganância. Eu preciso ganhar, preciso bater meta, preciso, né? Quantos trabalham com vendas aí, sabe quanto que é desafiador. Mas aí você recebe uma proposta. Mas se você fizer isso aqui, se você fizer esse documento, se você passar e depois você fala que dá o desconto lá, né? Aí aquele ídolo já cresce em ele requer o quê? O sacrifício. Então eu vou sacrificar. Não, mas é só dessa vez. Não tem problema. Nossa, não estou fazendo nada de errado, não estou roubando, não estou, né, assim que a gente fala, não estou roubando, não estou me drogando, não estou me prostituindo, então está tudo bem. Não, a gente vai abrindo mão de valores do Evangelho, a gente acaba mentindo, né? Acaba julgando, acaba colocando outras pessoas numa situação difícil, porque aquele ídolo está exigindo de você um sacrifício. Vamos ler lá em Salmo 115. É um salmo bem conhecido e que ele retrata muito, né, a partir do versículo 4, 115, 4. O que muitas vezes os ídolos fazem conosco? Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Mas olha o que o salmista está falando. O ídolo, ele está falando do ídolo ali de madeira, certo? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não escuta. Tem nariz, mas não cheira. E ele fala lá no 8, torne-se semelhantes. O que ele está querendo dizer? A gente fica igual, né? Torne-se semelhantes àqueles que confiam neles. Tornem-se como eles. Queridos, quando você tem um ídolo no seu coração, às vezes você pode até ouvir uma pregação, você pode ouvir uma palavra, você pode receber uma ligação de alguém que fala assim, poxa, irmão, não faça isso. Talvez isso está te levando para um caminho ruim, mas você não ouve, você não enxerga. Sabe quando aquela pessoa fala assim, gente, mas a pessoa não enxerga que isso está fazendo mal para ela? A pessoa não enxerga, porque aquilo realmente virou um ídolo. Ela fica totalmente apática diante daquela situação. A gente aconselha muitas pessoas, né? E ontem mesmo uma menina mandou mensagem, aí falando com ela, eu sou daquelas assim, gente, se vocês quiserem me ligar para pedir conselho, vocês oram antes, tá? Porque vocês vão ouvir o que tem. E ela fala, nossa, mas não era isso que eu queria ouvir. Falei, pois é, irmã, mas às vezes é necessário. Aí hoje ela mandou uma mensagem depois, eu falando, obrigado, porque você foi sincera. E realmente, eu me coloquei numa posição, né, errada. Por quê? Porque tem olhos, mas não vê. E se a palavra de Deus não vai como uma flecha que divide alma e espírito, aquela pessoa, ou nós mesmos, fica totalmente paralisada. E sabe que quando tem situações na sua vida que você parece que vive que está no deserto, talvez é um ídolo que você ainda não entregou. Como que a gente pode identificar e discernir esses ídolos? Então preste bem atenção, para você discernir um ídolo no seu coração. O que ocupa a sua mente? Pensa aí. 3 segundos. O que ocupa a sua mente? O que você fica pensando o dia inteiro? O que você tem prazer, mesmo de sonhar acordado, sabe? Aquela coisa assim, nossa, quando, né? Eu tenho uma irmã aqui da igreja, posso brincar com ela, que ela quer ter uma dó de rã.
Sabe aquilo que você sonha acordado? O que você deseja? O que você anela, que você fica assim, pensando? O que você busca? Aonde, né, você busca o teu conforto? Onde você busca o teu conforto? Na comida, às vezes? A gente busca o nosso conforto na comida, muitas vezes. Eu faço isso várias vezes, gente, que eu gosto de comer. E às vezes quando eu estou ansiosa, eu como. A gente está fazendo um jejum, né? Eu estava compartilhando com umas irmãs, eu sou daquelas assim, eu não, por exemplo, beleza, eu não estou de jejum agora, mas se eu comer uma fatia do bolo, já era, eu vou comer o bolo inteiro. E eu tenho que ficar, tipo assim, lutando, porque o ídolo, ele exige o sacrifício. Ele vai exigir de nós um sacrifício. Então, o que você busca? Aonde você busca conforto? Nas redes sociais? Sabe aquela coisa assim? Eu gosto, quem me conhece aqui sabe, que eu amo o Reels do Instagram. Então eu quero me desestressar, vou ficar lá 3 horas. Você pode ficar lá, pode rir um pouco, né? Pode ver umas pegadinhas. Meu marido gosta de ver pegadinha no YouTube. Sabe aquela coisa assim, bem sem graça? Mas, isso é o teu conforto? Não. Nosso socorro vem do Senhor, amém? Mas aonde você busca o teu conforto? Quantas horas você ficou lá no Reels compartilhando? E quantas horas você foi, por exemplo, ler a Bíblia e buscar a direção para Deus naquela situação que você estava ansioso? Né? Aonde você gasta o seu dinheiro? Essa pega. Aonde você gasta o seu dinheiro? Queridos, nós somos um testemunho vivo, né? A gente sempre compartilha sobre isso. Eu e o Leandro, graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. O Leandro trabalha, né, numa boa empresa, tem um bom cargo, a gente tem uma boa casa, eu tenho uma empresa, né, tenho um bom rendimento, mas nunca a gente buscou isso. As pessoas acham que é mentira, mas é verdade, nunca buscamos, nunca. E a gente vive assim, tá, o que é? Vai lá, vai dar o Pix lá, faz não sei o que, ajuda o irmão, né? Que às vezes a gente fica assim, poxa vida, o povo também acha que a gente, né? Por quê? Mas é porque o nosso coração, ele é realmente generoso. Agora, né, você vê ali igual uma criança, igual o meu filho lá. Natan, manda uma oferta lá missionária para a irmã, né? Porque a irmã dele está em missões lá no Pará. E a gente falando, Natan, você não vai mandar uma oferta para sua irmã lá, uma oferta missionária? Mãe. Não. Ela que está lá, né? Aí ele fala assim, né? Por quê? Porque ele, né, criança, normalmente eles não gostam de dividir, não é assim? Aí depois ele foi lá e mandou, né? Um dia ele falou assim, não, mãe, pode mandar lá, eu vou abençoar a Júlia. Mas aonde você gasta o seu dinheiro? Você tem realmente abençoado outras vidas, ou você tem gastado o seu dinheiro, ou às vezes só guardado, né, com medo da falta, né? O que faz as suas emoções se descontrolar? Aí pega, hein? O que faz você ficar irritado, murmurando? O que faz você dar aquelas patadas no outro? Por quê, queridos? Muitas vezes, se você vem e me confronta, e aquilo me dói e eu vou revidar, é porque aquilo é um valor para mim. E aquilo muitas vezes é um ídolo que pode ser o meu orgulho. Pode ser a minha justiça própria. Eu, né, falando aqui de mim mesma, eu sou muito justiceira. Eu sou muito assim, né? Não, isso não é justo. Aí meu marido é meu equilíbrio, ele fala assim, mas o que é justo talvez, né? Na sua visão não é para o outro. Mas às vezes aquilo se vem, hoje eu sei reconhecer. Mas quantas vezes eu
perdi as estribeiras, né? Feri o outro, falei o que não deveria ter falado. Por quê? Porque foi de encontro a um ídolo do meu coração, que era a minha justiça. Aquilo que você acha que tem que estar certo, sabe como? Mas isso tem que estar certo. Às vezes é teu orgulho. Então, o que faz as tuas emoções se descontrolar? A ira, a murmuração, a amargura, a falta do perdão. O que você precisa a qualquer custo? Como a gente falou, eu não vivo sem isso. Aí a gente olha para a vida de Jó. Jó tinha tudo. O Senhor tirou tudo dele. E a gente é cheio de orgulho. Não, sem isso eu não vivo. O que você precisa a qualquer custo? A idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas é colocarmos o coração inteiro em algo além de Deus. Então você pode e deve amar sua família, amém? Você pode e deve amar, cuidar, proteger dos seus filhos, ser um bom exemplo no seu trabalho, ser uma pessoa digna no seu trabalho. Lógico, isso é essencial para todo cristão, mas jamais aquilo ser além de Deus nas nossas vidas. Mas, queridos, para a gente arrancar um ídolo, como a gente falou, só é possível se você levantar outro. Tem um outro livro que eu estou lendo que é muito bom também, vou deixar uma dica aqui para vocês, que é Em Busca de Deus, do John Piper. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, gente, não é possível, ninguém consegue isso. Que ele fala do contentamento completo em Deus. Você se contentar tanto em Deus, né, que as outras coisas se tornam superficiais. E é um grande desafio, não é? Aí tem uma parte do livro que ele fala assim, e eu fiquei me questionando, quantas vezes você consegue contemplar o Senhor? Por exemplo, nós cantamos a música aqui, né, do poderoso Deus. Quantas vezes você consegue fechar, né, o que é que os anjos veem, que prostrados começam a te adorar? Quantas vezes você consegue na sua casa? Porque aqui na igreja é mais gostoso, né? Vamos combinar. Tem a banda, tem o clima, tem tudo propício para isso. Amém? Quantos dias na sua casa você consegue contemplar Deus dessa forma? Aí eu me questionei e falei, Senhor, isso é muito difícil. Por quê, queridos? Porque a nossa cabeça é uma fábrica de ídolos. Nós estamos cheios de coisa e pouco de Deus. Aí você tira um e põe outro, tira um e põe outro. E a gente vai revestindo cada ídolo nosso com uma capinha de crente. Coloca uma roupinha de crente nele. E eu comecei a buscar isso no Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso entender essa alegria que é tão, vamos dizer assim, fundamental no Senhor. De você contemplar, queridos, eu já estou na igreja há muitos anos, talvez você também, mas eu nunca tinha parado, literalmente assim, a minha vida, para falar assim, agora eu vou contemplar a santidade de Deus. Agora eu vou contemplar a presença de Deus na minha vida, aqui na minha casa, nesse momento, nessa leitura. Porque, queridos, se nós não colocarmos Jesus no centro, nós vamos colocar outro ídolo. Então, nós termos alegria em Cristo é fundamental. Paulo fala lá em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Mas como que nós vamos alegrar no Senhor se nós não conseguimos contemplar Ele? A gente só chega diante do Senhor para pedir, ou para reclamar, ou para murmurar de alguma coisa que deu errado, ou para questionar uma situação que não saiu do jeito que a gente queria. Como que nós vamos alegrar no Senhor? Se Ele, como nós lemos lá em Romanos,
Nós adoramos mais as coisas criadas do que o Criador. E o Senhor nos chama a realmente a ter essa alegria, a realmente viver um evangelho, né, que não opera nas nossas emoções. Amém? O evangelho opera de uma maneira diferente. Ele não trabalha diretamente nas emoções ou na vontade. Ele pergunta: o que está operando no lugar de Jesus Cristo? O que está operando na sua vida no lugar de Jesus Cristo? É muito fácil para mim e para você falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Mas durante toda a nossa semana nós não contemplamos, nós não buscamos ao Senhor. É muito fácil nós virmos aqui na igreja e servirmos um monte, mas a contemplação do Senhor, ela é vazia. A gente não consegue muitas vezes, né, ficar em silêncio, ouvindo ao Senhor. Então, queridos, o Evangelho, ele pergunta isso: o que está operando no lugar de Jesus? Sempre tem algo por trás dos nossos problemas, amém? É o que eu estava compartilhando com essa menina ontem. Sempre tem algo por trás dos nossos problemas. Os desejos, as paixões, as atitudes, né? Então, enquanto a gente não descobrir o que é, a gente não consegue ter paz, a gente fica nesse ciclo vicioso. Enquanto nós não falarmos: Senhor, invade o meu coração, igual Davi falou, me sonda e vê se há em mim o caminho mau. A gente poderia orar assim, né? Hoje em dia: Senhor, me sonda e já mostra o meu caminho mau, porque não precisa, eu sei que tem, eu sei que está lá, só me mostra, para que eu possa realmente, né, buscar. Vamos ler lá em Colossenses 3, do 1 ao 5. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui Paulo fala, né? Vocês foram ressuscitados com Jesus. Então busque as coisas do alto. Se nós buscarmos alívio dos nossos ídolos, através do nosso intelecto, a gente não vai alcançar a paz. Agora, se nós buscarmos derrubar esses ídolos, né? Buscando, incutindo a palavra de Deus, buscando as coisas do alto, vivendo como aqueles que são de Deus e não deste mundo. Queridos, a Bíblia fala que nós somos estrangeiros. Sabe o que isso significa? Eu não sei quantos aqui é de fora de Curitiba, não é curitibano. Tem alguns aí, né? Não é alguns há muito tempo aqui já, outros, mas, por exemplo, você vem de um estado diferente, você é uma estrangeira, não é assim? É tudo diferente, a comida é diferente, o clima é diferente, não é assim? Quando você vem, você fala assim: poxa, aqui não é, parece que aqui não é a minha terra. Então, o que Deus fala? Que nós somos como estrangeiros, como peregrinos nessa terra. Essa terra aqui não é a terra que o Senhor preparou para nós ainda. Nós estamos aqui, parece que não encaixa, né? Você vai lá, tenta ajeitar uma coisa, aí você vai, ora, busca, e a nossa vida vai sendo assim. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos conduz.
Mas nós somos como estrangeiros, aquilo não encaixou ainda. Porque aqui não é o nosso lar, amém? Aqui não é a nossa terra. Por isso que ele fala, olhe para as coisas que estão do alto. Busque as coisas do alto. Porque enquanto nós buscamos os nossos ídolos, quando você vive para a sua família, para o seu carro, para o seu dinheiro, para a sua comida, sabe? O seu. Eu preciso construir, eu preciso fazer, eu preciso deixar um legado. Enquanto você vive para as coisas deste mundo, esse ídolo vai crescendo e você está entregando cada dia mais sacrifícios a ele. E quanto mais você entrega sacrifício a esse Deus, seja qual ele for na sua vida, mais ele vai exigir de você. Agora, quando nós nos colocamos e falamos, Senhor, eu me arrependo, porque eu não tenho contemplado o Senhor. E nós temos que fazer isso, queridos, eu acho que todos os dias. Todos os dias, porque o nosso coração vai sempre se inclinar para as coisas do mundo. Sempre. O nosso coração enganoso, ele sempre vai querer tender para essas coisas. Aí nós temos que revestirmos a humildade de Cristo e falar, Senhor, me ajuda. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Nós temos testemunhos aqui essa semana também, até mesmo o casal daqui postou lá no grupo de casais um testemunho sobre casamento. E é exatamente quando aquela ansiedade saiu, sabe quando a pessoa igual quer ter filho, né? Aí a pessoa vive a vida em torno daquilo, né? Tentando engravidar. A gente tem vários casais, amigos que a gente conhece. Aí quando a pessoa descansa, até às vezes tem, né, alguns casais que a gente conhece que até decidiu adotar, vai lá, adota, entende que, né, a pessoa vai lá e engravida, não é assim? Porque aquele ídolo caiu. Aquela coisa, a vida dela girava em torno daquilo. Quando aquilo se abre mão, sabe? Nossa, minha vida gira em torno de eu ganhar uma casa, de eu fazer um carro, de eu ter um trabalho. Você gira? Não, eu quero que a minha vida gire em torno de igual nós cantamos aqui. Que é que os anjos vêm, que te fazem, né? Que fazem eles cantar santo, santo. É isso que os nossos olhos têm que estar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Quando os nossos olhos, eles estão no Senhor, nas coisas do alto, queridos, o Senhor não vai te abandonar. Você não precisa se preocupar, porque Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que cuida dos seus, mas Ele quer a exclusividade. Ele não divide o trono dele com ninguém. Você é filho, você é filha, amém? Então você tem um único Pai. Você tem um único Deus. Só ao seu Deus adorarás. Só ao seu Deus prestará culto. Então, quer comais, quer bebais, Paulo fala, façam tudo para a glória de Deus. Quer você esteja comendo, adore ao Senhor. Quer que você esteja servindo aqui na igreja, adore ao Senhor. Quer que você esteja no seu casamento buscando uma restauração, adore ao Senhor. E que os seus olhos comecem a contemplar essa grandeza. E que você comece a falar, Senhor, o que tem tomado meu coração? O que tem me descontrolado? O que tem roubado a minha paz? Aonde eu tenho investido o meu dinheiro? Aonde eu tenho investido? Qual é esse ídolo que está me roubando, que está exigindo de mim sacrifício? Eu não aceito mais. E nós precisamos nos colocar, amém, igreja, numa posição de fé. E falar, Senhor, Tu és o único Deus, Tu és o único Senhor na minha vida. Glória a Deus. E que nós possamos juntos, vamos ler lá em... Opa, calma aí.
o restante aqui de Colossenses 3 mesmo, a gente leu até o 4, né? Portanto, façam morrer, o versículo 5, Colossenses 3, 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que veio a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, agora viviam nela. Agora, porém, abandone. Aí ele vai falando todas as coisas: a maldade, a blasfêmia, o linguar obsceno, não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza, se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você fique de pé. E que nessa noite, essa nova natureza, ela renasça no seu coração e no meu. E que tudo isso que nós precisamos nos despir aqui, toda a ira, toda a palavra torpe, toda a maldade, toda a indignação, todo ídolo que tem se levantado no nosso coração, que nós venhamos nos arrepender. Mas nessa noite, queridos, o mais importante, além de você pedir perdão para o Senhor, olha aqui para mim, é que você vai fazer um compromisso com o Senhor, de contemplá-lo. Comece a pedir para o Senhor, fala: Senhor, eu não sei como é te adorar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. E eu posso dizer para vocês, queridos, talvez muitos de nós aqui não sabem adorar. Nós não sabemos. E está tudo bem, porque o Espírito Santo nos ajuda, amém? Fala: Senhor, me ajuda a te adorar, a te contemplar. Eu quero imaginar esses anjos lá no céu. Eu não quero mais imaginar os meus problemas. Eu não quero mais pensar naquilo que me aflige. Eu não quero mais devotar o meu coração a ídolo nenhum, Senhor. Eu quero somente contemplar a Tua glória e me alegrar no Senhor. Queridos, o Senhor nos deixou uma promessa, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajuda, Ele é nosso ajudador. Peça ao Espírito Santo que Ele te ajude hoje a abrir os teus olhos, e que tudo que você possa ter na sua vida é a presença de Deus. É a presença de Deus. Senhor, nós temos levantado tantos ídolos, tantos altares há dentro de nós, Senhor. Oh, Senhor, tantas coisas e menos do Senhor. Nós queremos hoje, Paizinho querido, nos arrepender diante da Tua graça, do Teu favor, da Tua misericórdia. Senhor, queremos reconhecer, ó Deus, que sempre estamos colocando coisas no lugar do Senhor, ou que estamos adorando mais as coisas criadas do que o Criador. Mas Deus, nessa noite, o Teu Espírito Santo leva a Tua igreja a Te contemplar. E os nossos olhos se abrem, e os nossos ouvidos se abrem, porque os ídolos caem agora, e os nossos ouvidos são abertos, e os nossos olhos são abertos, e a nossa mente é renovada, e nós podemos agora contemplar o Senhor na Tua santidade. Nós podemos, Senhor, louvar ao Senhor com todo o coração, e entender, ó Pai, o que é Te contemplar. Vem mais uma vez.